Pastor Roberto me mandava mensagem me chamando de reverendo, né? Aí um dia eu mandei uma mensagem para ele quase que bravo. Eu falei, se tem um cara que não tem que me chamar de reverendo, é você, né? Você me conhece há muitos anos. Eu fiquei muito feliz, né, de conhecê-lo, porque eu não conhecia. E um dia ele me falou, eu falei, rapaz, ninguém conhece meu pai, né? O primeiro que eu conheço e conhece meu pai, eu fiquei feliz demais. É uma alegria. Os irmãos, uma boa parte aqui eu já conheço. É sempre bom estar com vocês. Se o Senhor der graça, ano que vem a gente vai estar mais perto, né, juntos, caminhando essa jornada. Eu queria te convidar nessa noite a abrir sua Bíblia no Salmo 46. Falar mais perto, tá. Salmo 46. Nós leremos todo o Salmo. Diz assim a palavra do Senhor: ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É interessante que talvez um dos grandes temas desse período nosso, que não tem sido um período fácil, talvez do que eu conheço pelo menos, seja um dos mais difíceis de todos os tempos. Eu nunca vivi uma época onde todo mundo fosse afetado ao mesmo tempo, onde a dor chegasse na minha casa e na sua casa. E aí o grande tema do nosso tempo é segurança. Já viu? A gente está altamente preocupado com segurança. Todo mundo tem muito medo do que pode acontecer. E sabe uma coisa que, à medida em que eu começo a falar sobre isso, me vem à mente: você acredita mesmo que você está aqui nessa noite porque você conseguiu se proteger? É interessante, né? Deixa eu dar um conceito sobre idolatria. Idolatria é quando você absolutiza um aspecto da criação. Quando você pega a segurança, por exemplo, e a segurança se torna a raiz da sua vida, a razão da sua vida, aquilo é uma idolatria. E aí começa a ter um monte de problema. Esses dias um vendedor de seguro de vida foi me procurar. E eu perguntei assim: você deve estar vendendo muito seguro? Ele falou: cresceu demais. E ele ia me apresentar o seguro. E eu falei bem assim: eu quero te fazer uma pergunta no final. Depois que você falar tudo, eu quero te fazer uma pergunta no final. E aí ele foi me explicando: todo mundo morre? Eu falei: com certeza, né? Ele falou: a gente precisa estar preparado para essa hora. Eu falei: com certeza. E a conversa foi indo. E ele acabou de apresentar. Quando ele acabou de me apresentar o plano, eu falei assim, e ele começou a querer levantar. Eu falei: agora eu quero te fazer a pergunta. Aí ele falou: faz. Eu falei: você tem seguro de vida? E ele falou assim: tenho. Eu falei: você tem mesmo seguro de vida? Ele falou: tenho. Aí eu fiz uma conta para ele, que eu gosto de fazer de vez em quando. Falei: você é quase um anjo, quase um anjo.
Você peca uma vez por dia só. Faz a conta comigo. Um mês, quantas vezes você pecou? Aí ele, 30. Falei, você é bom de matemática. Aí eu falei, no ano, quantas vezes você pecou? Ele, 365. Falei, ó, você vai passar no vestibular fácil. Aí eu falei, arredonda para 300. Em 10 anos, quanto você pecou? Aí ele, 3.000. Quantos anos você tem? Aí ele começou a fazer as contas, né, de 3.000 em 3.000, deu um moncado. O meu, por exemplo, assim, se eu fosse quase um anjo, eram uns 12.000. Eu falei, se você estiver diante de Deus hoje, com tantos mil crimes contra Deus, Deus tem que te absolver ou Deus tem que te condenar? Aí ele gelou. Aí ele falou bem assim, eu falei, se ele for justo, ele falou, tem que me condenar. Eu falei, você tem seguro de vida? Aí ele engasgou, e aí eu falei de Jesus Cristo para ele. Eu acho interessante esse tema, a gente quer estar seguro. A gente quer acreditar que a metodologia de segurança da gente dá certo. Eu falo a uma igreja aqui hoje, que assim como eu, perdeu um grande pastor e um grande amigo. E vocês acham que ele nunca usou máscara e não passava álcool em gel na mão? Acham mesmo que tem alguma coisa a ver com isso? E aí eu olho para esse texto aqui ele vem de encontro a essa realidade, porque o povo está correndo risco. E o povo correu risco a história inteira, sempre correu risco. Aqui nesse caso em particular, se você ler lá em 2 Reis 18, você não precisa abrir, você vai encontrar a história que produziu o Salmo. É quando Senaqueribe, o rei da Síria, que já havia invadido Israel, as tribos do norte, havia levado essas tribos para o cativeiro, elas nunca mais voltam do cativeiro, agora vai atacar Judá. O rei de Judá é Ezequias, e ele vai com 185.000 homens para atacar Judá. E a certeza dele agora, eu vou ganhar essa batalha. E a certeza de quem está dentro do muro é, será que nós temos certeza? E aí o salmo nasce. Esse salmo, que é uma canção, ele tem os coros dele aí, versículo 1, versículo 7 e versículo 11. E aí vai falar bem assim, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vai repetir isso, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Eu tive uma experiência tão interessante com esse salmo uma vez, eu não lembro mais o ano, mas eu viajei para Guiné-Bissau com Galego, com Emerson e com uma turma. Na época, o reverendo Amado, ele não tinha nem ido para o seminário ainda não. E ele estava numa fase bem medrosa da vida dele, né, galera? E teve uma noite, isso já passou, tá, gente? Mas ele tinha um medo de lobisomem, tá aí? Ele falou que vinha, não deve ter chegado. Ele tinha medo de lobisomem. Estou contando para vocês, já passou. E o pessoal contou a história. Ele falou assim, eu sei que não existe. Mas, rapaz, tem um negócio que aconteceu aqui dentro, que eu olho e esse negócio me dá medo. E o pessoal contava a história de uma bruxaria, que o cara se vestia de alguma coisa, chamava cancurã. Rapaz, e o pessoal começou a falar que o cancurã aparecia. E o pessoal lá do projeto falava assim, que quando o cancurã aparecia, saíam pulando o muro. Sabe, o cancurã está aqui, daqui a pouquinho está lá no cafundó do Judas, e as crianças têm medo do cancurã. Contaram isso para nós. Chegou a noite, o Amado tinha medo, ficou com medo do cancurã, ele tinha um problema de asma. Nós estávamos em Canchungo, é isso mesmo? Canchungo. Acho que tinha um hospital lá, nem sei o que tem, não tinha nada, gente. Pensa num lugar que não tinha nada nessa vida. E eu falei assim, vai morrer. Ele começou a dar um ataque de asma. Eu falei, já era, acabou a brincadeira, game over. O que vai acontecer? Não tinha um remédio, não tinha nada. E o médico nosso era ele. Eu falei, acabou para ele, acabou para nós. Aí eu olhei bem no olho dele, eu falei bem assim, Amadinho, olha no meu olho. Aí ele olhou. Eu falei, eu vou ler um salmo e você vai acreditar. Eu vou ler o salmo e você vai acreditar. E aí, meu amigo, só quem estava lá para ver, eu comecei a ler o salmo. Comecei a ler esse salmo. Quando eu cheguei no versículo 11, ele estava roncando. O Senhor Jesus foi ali e aplicou a verdade no coração dele. Eu acho interessante, é que existe uma teologia que a gente descrê e uma teologia que a gente acredita de verdade. Qual é a verdadeira teologia que você acredita? É a sua teologia prática.
Nem tudo que você diz acreditar, você acredita. Como é que a gente vai saber isso? Quando a gente estiver nas beiradas dos abismos, sabe? Quando a fé tiver que ser provada, e quando você olha para esse salmo aqui, ele te convida a uma fé prática, e a primeira coisa que a fé prática vai fazer, me escutem, vai tirar o medo. E é difícil isso aqui. Quando o salmo começa, ele fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto, está no versículo 2, não temeremos, não temeremos. Aí ele fala, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Imaginem 185 mil homens marchando. Se eu ficar aqui um tempão, você vai falar, está incomodando. Agora imagine 185 mil homens, talvez mais da metade da população de Valadares, marchando. Aí você imagina você dentro de casa, e as coisas balançando dentro de casa, parece que tem um terremoto. Imagine quando eles pisam nas poças de água, parece que o mar está em fúria. Rapaz, o coração derrete de medo numa hora dessa. E a grande pergunta é como não ter medo? Como não ter medo dos problemas que nos assolam? Como não ter medo de um mundo que parece que o trabalho dele é nos matar? Como não ter medo, assim, do ódio dos homens, do egoísmo dos homens? Como não ter medo diante de tanta dificuldade da vida? O salmista responde, tendo Deus como refúgio e tendo Deus como fortaleza, sabendo com certeza quem é que cuida de nós, quem está do nosso lado, quem nos protege de verdade, quem é o nosso refúgio de verdade. Eu acho maravilhoso que eu olho para a Bíblia e a Bíblia não deixa espaço para eu acreditar em outra coisa. A Bíblia não vira para você e vai falar mais ou menos assim, ah, meu amigo, você está aqui e tudo depende das suas escolhas. Não, ela fala mais ou menos assim, todos os nossos dias estão escritos e determinados, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda, quer dizer, você não tinha nascido, e esse dia tinha sido escrito e determinado. Talvez você não tenha pensado nisso, mas Deus controla esse dia. Quando a Bíblia vai falar do controle de Deus das coisas, ela fala bem assim, sabe o pardal? Alguém viu algum pardal hoje aqui em Valadares? Você acredita que tem pardal aqui? Passarinho, você acredita que tem? Você viu passarinho aqui hoje? Você não está nem percebendo já, né? Eles estão aí. Lá na roça, eu tenho uma congregação numa roça e eu pergunto assim, quanto vale um pardal? Eles falam, nada, pastor. Um pardal não vale nada. Você imagina alguém que fala, não vai cair um pardal sem que ele controle? Imagine alguém que sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Esse é o controle de Deus. O problema meu é que eu olho para isso tudo e eu duvido. Mas é próprio da gente duvidar. E toda hora que vem um pavor no coração, você tem que aprender bem assim, um campo de batalha se estabeleceu ali. Ah, se eu estou morrendo de medo de alguma coisa nessa vida, eu preciso ir até o Senhor e falar, eu não estou confiando no Senhor. Ah, existe, essa coisa tem me tirado a paz, esse aspecto da realidade tem acabado comigo. Entendam uma coisa, eu não estou dizendo aqui agora, sejam irresponsáveis, arranquem todas as máscaras, sabe, vivam a vida como se nada existisse, eu não estou dizendo nada disso, mas quando você olha e pensa bem assim, há um descontrole no mundo. As pessoas falaram inúmeras vezes isso durante esse período de pandemia. Esse vírus é uma roleta russa. Talvez você tenha falado isso. A gente não sabe o que vai acontecer. Acerta um e não acerta o outro. Meu amigo, quem controla o universo é Deus. Quem controla todas as coisas é Deus. A sua vida não está na mão de um vírus e nem na mão de qualquer outro problema. A sua vida está nas mãos de Deus. Então você precisa dizer ao seu coração, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. E quanto mais nós confiarmos no Senhor, menos medo nós teremos. Mas o texto continua. E uma coisa interessante, que a grande pergunta desse texto, comparando com o texto lá de 2 Reis, é, em quem vocês confiam? Depois vocês vão lá e conferem. Aparece um homem lá chamado Rabsaque, um dos príncipes da Síria, e ele começa a falar em judaico, está desse jeito lá no texto, em judaico,
Os príncipes ali de Judá começam a falar bem assim, fala numa outra língua, só para a gente entender. Ele fala, não, eu quero que todo mundo entenda. E a grande pergunta que eles fazem o tempo todo é, em quem vocês confiam? Em quem vocês confiam? Em quem vocês confiam? E a resposta que nasce daquela experiência é, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Em quem vocês confiam? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós confiamos nesse Deus. E aí chega um momento nesse texto, que é o versículo 4, que ele fala assim, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Me escute aqui. A Síria acreditava que essa aqui era uma guerra ganha. 185 mil homens que já haviam ganhado várias batalhas, inclusive contra os irmãos da tribo do norte. Agora estão ali, eles só acampam do lado de fora dos muros de Jerusalém, e eles falam, não vai entrar água, não vai entrar comida, esse povo vai morrer de sede, vai morrer de fome, esse povo vai se render sem levantar uma espada, nós vamos ganhar essa batalha. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. O rei Ezequias, quando viu a guerra chegando, ele tampa os poços do lado de fora de Jerusalém e faz um aqueduto para dentro da cidade. Então os inimigos achavam mais ou menos assim, eles estão perdidos, não tem água lá dentro, rapidinho eles vão ceder. Lá no texto que eu já citei, fala bem assim, vocês se continuarem aí, vão comer excremento e vão tomar urina, está lá para todo mundo ler, fala bem assim, vocês vão entrar num desespero total. Eles não sabiam, mas dentro de Jerusalém tinha um rio de águas vivas. Como a gente precisa entender isso, lembrar disso e acreditar nisso, porque toda hora vai ser jogado na sua cara, pelos inimigos, os inimigos da igreja. Você está sozinho, não tem alimento para você, vocês vão ser derrotados. Irmãos, a palavra fala que aquele que crê no Senhor Jesus, de dentro dele fluirá um rio de águas vivas. Já pensou? Do lado de fora está Satanás, o mundo, está a carne, falando bem assim, você não vai aguentar, mas eu estou sendo suprido pelo rio de Deus. Do lado de fora estão dizendo para mim, você vai morrer de fome, mas eles não sabem que eu sou alimentado pelo pão da vida, que quem come de Jesus Cristo nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Do lado de fora, os meus inimigos e os seus inimigos dizem bem assim, você peca demais, não tem perdão para você, não tem jeito para você, já era, você está condenado. E vem a Bíblia e fala bem assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Os meus inimigos dizem bem assim, você está condenado. E vem a Bíblia e fala bem assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que sustenta a nossa vida não é o que os inimigos dizem de nós, é a verdade de Deus que a gente carrega aqui dentro. É essa verdade que a gente sabe que é real. Eles dizem para nós assim, vocês estão sozinhos? E o Senhor Jesus fala assim, não, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês não têm nada depois da morte. Não, nós esperamos novos céus e nova terra, onde a justiça de Deus habita de forma plena. Meus irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Você é essa cidade, você é a habitação do Espírito Santo e você é sustentado por esse Deus. E aí eu queria terminar. Ele termina assim, bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí ele fala, vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Me escutem aqui. Sabe esse sentimento de quem
está contra nós, está no controle das coisas? Já teve esse sentimento? Quem está contra mim está no controle da realidade. É mentira, é engano. Você sente o calor da batalha, e a sensação é que nessa batalha eles controlam o resultado. Mentira, engano. Eu acho maravilhoso que a Bíblia chama, um dos nomes que a Bíblia dá a Deus é Senhor dos Exércitos. Não é só do exército de Israel, é de todos os exércitos. E há uma realidade aqui que é maravilhosa. Ele diz até onde a guerra vai, e Ele traz descanso da guerra. Eu acho maravilhoso que Ele vai estar muito claro para nós aqui. Ele fala, sabe quem efetuou assolações na terra? Quem põe termo à guerra, quem quebra o arco, quem despedaça a lança, é o Senhor. Ele é o dono da guerra, Ele é o dono da batalha. Mas há uma coisa aqui nesse texto que me chama muita atenção, a palavra termo. Ela é Shabá. Já ouviu? De onde vem a nossa palavra sábado? Mas Shabá é descanso. É Ele quem dá descanso da guerra. E eu preciso te falar uma coisa antes de eu continuar. Se você está aqui ainda, é porque só a guerra não acabou. Se tivesse acabado, você não estaria aqui. O que você tem de mais especial do que todo mundo que Deus levou nesse período? Deus ainda está te moldando a imagem de Jesus Cristo. E Deus ainda vai te usar como um soldado nessa guerra. Ele põe termo à guerra. E Ele dá paz. É Ele que fala assim, acabou a guerra. Que dia maravilhoso será esse quando a guerra acabar. Alguém já falou que o supremo desejo do guerreiro é jogar no chão a sua espada. Que dia maravilhoso quando eu não terei mais que vigiar, quando eu não for mais tentado, quando meu coração não estiver dividido entre o Deus verdadeiro e os ídolos, quando a razão da minha vida não for eu mesmo, eu conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo com a mim mesmo. Que dia maravilhoso será esse? Que dia de glória será esse? Esse dia onde não haverá mais guerra nenhuma, aonde a paz suprema chegou, Shalom. Sabe o que é Shalom? Não é ausência de guerra. Shalom é a harmonia entre todas as coisas. Você só vê Shalom no Éden, onde o homem tem paz com Deus, o homem tem paz com a criação, sabe? O homem, ele tem paz com outro homem. Lá no Éden você vê isso vai ser restaurado pelo próprio Deus, e talvez você está aqui, um dia, pastor, eu vou experimentar desse descanso. Sim, você vai experimentar desse descanso um dia de forma mais absurda, plena e grandiosa, mas já dá para experimentar desse descanso agora. Talvez você está aqui cansado e sobrecarregado, está aguentando mais, exausto, não sabe como vai chegar no fim dessa história. E aí o Senhor Jesus fala assim, aos cansados e aos sobrecarregados, venham a mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Existe um lugar de descanso no tempo presente, e ele é uma pessoa. O descanso no tempo presente é uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. O problema da gente de cansaço não é ausência de férias. Eu acho interessante, talvez você esteja aí com a mente altamente cansada. A gente está cansado até de tirar férias. Já viu que todo mundo quer te vender férias, e você começa a abrir seu celular, meu amigo, começa a vir as praias do Nordeste, sabe, começa a vir o Sul, começa a vir as ofertas da Europa, começa a vir as coisas dos Estados Unidos. Você fala, eu nasci para ficar de férias. E aí alguém pergunta, por que férias? Eu estou cansado, e quanto mais você dorme, mais cansado você está. Existe um descanso para a sua alma, que só Jesus Cristo pode dar.
existe um descanso para o seu coração, e você precisa se curvar diante de uma pessoa para achar esse descanso. E enquanto você não se prostrar diante dessa pessoa, não há descanso para você. A sua alma está sempre num calor terrível, uma paz que parece que não chega. A guerra vai acabar uma hora. E quando acabar, infelizmente a gente tem problema com isso quando acaba, né? Ela vai acabar uma hora para mim, para você. E a gente deveria olhar para aquela hora e entender bem assim, já entrou no descanso. Mas haverá um momento onde o Senhor vai voltar, onde Ele vai trazer uma nova realidade à nossa vida. Haverá um momento, eu lembro assim de um hino, e eu perdi meu pai com 16 anos, e ele estava com câncer. E ele falava muito comigo de um hino, ele falava assim, eu estava desviado, ele falava, canta o 292. O dia que eu morrer, cante o 292. E eu ficava pensando, 292, 292, isso virou o hino da minha vida, sabe? E meu pai morreu de câncer. Meu pai morreu, eu tinha 16 anos, e aquilo me chocou, assim, quando eu fui ouvir a letra. Eu acho que ele queria falar assim, vai entrar na sua alma no dia que você ouvir. E aí eu vi meu pai parando de falar, ele teve um câncer no cérebro, ele parou de andar, ele foi parando, até que ele morreu. E aí tem uma hora no hino que fala assim, nesse dia de glória, quando Cristo voltar, o meu corpo mortal, eu acho que ele estava falando aqui, está vendo? Parei de falar, estou corrompendo, está acabando tudo, parei de andar, mas naquele dia de glória o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser, e já livre da morte, já livre do mal, a vitória de Cristo hei de ver, o descanso eterno vai chegar, a guerra vai terminar, e nós precisamos ter essa realidade diante dos olhos, para suportar esses dias de calor. Eu não sei o que vem à frente, mas eu sei que não são dias fáceis, eu não sei o que nos espera, mas eu sei que a vida dói, e eu quero que você escute uma coisa, tenha a eternidade perante os seus olhos, tenha certeza que a guerra não é a última palavra da sua vida, a última palavra é descanso em Cristo, hoje, e descanse em Cristo eternamente. Essa é a nossa segurança. Estão me entendendo? Essa é a nossa segurança, fora disso não há segurança, fora disso há ilusões de segurança, fora disso há ilusões de controle, fora disso eu acredito que eu estou de alguma maneira mantendo a minha vida ou mantendo a vida de quem eu amo. A verdadeira segurança é ter o coração firme em Cristo e em Deus, e saber que ali os meus medos podem ser dissipados, e saber que ali há uma fonte de águas vivas brotando daqui de dentro, que me sacia e sacia quem está perto de mim, sabendo que ali em Cristo eu vou entrar no descanso, e um dia Ele vai dizer assim, acabou. A sua guerra acabou, e um dia Ele vai dizer para toda a igreja, acabou, não há mais guerra. E aí eu queria terminar. Um dos nossos poetas, do Inário Cristão, disse assim, que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Aí sabe o que a gente faz para enfrentar essa vida? Sabe o que faz? E a gente faz uns com os outros, e a vida está dolorosa para todos nós, a gente faz assim, conto essa história, cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim, conto esta história, cantando assim,
Cristo na cruz foi morto por mim, e eu estou seguro nas mãos de Deus, eu estou seguro nas mãos do meu bom pastor, eu estou seguro, plenitude de segurança, e tão seguro que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Deus está conosco. Então acredite nessas verdades, e saia seguro daqui, nessa noite.